Perdido no tempo, meu relógio corre como um menino no vento. No destino, sobre as asas do pensamento, um voo sobre a minha lenda, essência, a minha história. Compreender os motivos que me trazem de volta a este lugar. Tantos sonhos perdidos, tantas vidas sofridas, tanto medo em mim. Mesmo que as lágrimas insistam em cair, a minha coragem me faz seguir. Mesmo que as lágrimas insistam em cair, a minha coragem me faz seguir. Volto agora bem melhor, eu aprendi a minha lição na vida. Vou seguir, compreender os motivos que me trazem de volta a este lugar. Tantos sonhos vividos, tantas vidas aprendi, tanta coragem em mim. Mesmo que as lágrimas insistam em cair, a minha coragem me faz seguir. As lágrimas insistam em cair, a minha coragem me faz seguir. Estamos na primeira semana do ano de 2024, que possamos ser cada dia melhor, fazendo o que nos compete e trilhando no caminho do bem, né? Meu nome é Joana Dark, estou hoje na condução do trabalho da nossa reunião pública. A harmonização hoje ficou por conta do nosso amigo Júlio. A leitura do Evangelho hoje é o capítulo 6, o Cristo Consolador. Vai estar lendo para nós a Marisete, o item 5, Advento do Espírito de Verdade. O palestrante, nada mais nada menos que o nosso cantor, nosso harmonizador da noite de hoje. Seja bem-vindo, meu amigo. É um prazer estar com você novamente. E para o passe, a fluidificação das águas e a prece final, estará conosco o nosso amigo Volney. Feliz 2024 a todos, que Jesus esteja no coração de todos nós esse ano, que a gente tenha sabedoria de viver, né? E vamos lá.
do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade. Item 5. Venham como outrora os transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isso é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra. Aclamar, orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedo. Que assim seja. Que assim seja. Então, tá aí a leitura, né? Amai-vos uns aos outros. Vamos nos amar. Agora, quem vai estar fazendo a prece inicial conosco é o Juliano. Juliano, é com você, meu irmão. Mês 2024. Que o nosso Mestre Jesus se faça presente nessa reunião da noite. Que espíritos amigos nos guiem pelo caminho certo. Que nossas dores físicas e morais sejam curadas pela espiritualidade amiga. E que possamos estarmos aptos a servir os nossos irmãos necessitados de auxílio. Jesus amigo, que tua luz nos envolva nesta noite. Te convidamos a estar conosco neste trabalho da noite de hoje. Nos proteja e nos livre de todo mal, que assim seja. Meu amigo, passa a palavra para você. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Esse item, o advento do Espírito da Verdade, ou de verdade, né, tem duas pronúncias. O que seria a palavra, vamos começar pela palavra advento. Então, advento quer dizer aquele que veio, né? Mostrou, pronunciou, avisou, informou, trouxe a boa nova. E essa proposta de boa nova, a gente tem muita ideia agora, né? Na virada do ano, que nós acabamos de passar, 2024, então eu já desejo aí um feliz segundos novos na nossa vida. Porque para mim o ano novo começa no segundo diferente que você faz, porque o resto é só falácia. É só comércio, é festa, são rituais. Então, o que vem de novo? Joana de Anjos fala que, em média, nós temos 90 mil pensamentos por dia. E a gente fica pensando quanto desse pensamento é aproveitado. No mais, é tudo repetição do que você já viveu ontem, antes de ontem. Tem gente que vai chegar em 2024. Tem gente que o tempo chegou em 2024, mas o tempo interno, que está dentro do templo sagrado, que foi sangrado pelos vícios, pelas repetições, pelas decepções, ressentimento, mágoas, continua em 2020, quando um parente desencarnou pelo Covid, 2021, quando ele entrou em depressão, ou 22, quando houve uma separação da relação. Tem gente que está em 1980, quando o pai o abandonou. Então, nem todo mundo vai chegar em 2024. Muitos estão presos na década de 80, 90, e outros estão presos ainda numa existência passada, onde ele trouxe um trauma que ficou inconsciente, ficou marcado no perispírito e trouxe através de traumas que aqui nessa nova existência ele é ajudado, mas às vezes tem dificuldade de se desprender disso pelas inúmeras existências que vem trazendo no dorso espiritual. Então essa boa nova, esse advento do Espírito da Verdade, que
que falou com os espíritos, com sua equipe crística, orientando Kardec na sua proposta de renovação, de mudanças na vida da ciência, na vida do espírito, ele então propõe para nós como se nós fôssemos uma argila, que está sendo... Gente, esse aqui é o meu... Ele participa das palestras, das lives, de tudo. E ele gosta de aparecer mais do que eu. Daqui a pouco ele vai falar um oi para vocês, não assusta, não. É um espírito embrionário aqui. Então, essa proposta de nos moldar como uma argila, ele fala que nós somos feitos, né, defectíveis, ele usa essa palavra, para que um dia passássemos a ser perfectíveis, numa evolução, no desenvolvimento muito desafiador. Muito desafiador. Até porque Cristo não foi compreendido. Eu costumo dizer que a gente faz uma confusão. Se alguém está fazendo uso do que eu vou falar, não entenda mal. É só uma reflexão. Quando a gente usa o crucifixo, que não é o meu caso, eu nunca tive vontade de usar o crucifixo pendurado no peito. Mas aí a gente fica raciocinando. O crucifixo, a cruz, vamos dizer assim, na época de Cristo, ela foi feita para colocar criminosos, bandidos. E a gente anda com aquela cruz, quem usa. Aquela cruz não representa Cristo. Ela representa a punição, a cadeia, o lugar de sofrimento, de dor. A gente ainda está apegado a esses símbolos. Então, entende-se que Cristo é sofrer. Mas, ao mesmo tempo, ele fala assim, ele afirma, eu sou. Quando ele diz eu sou, ele está falando da alma dele, não do corpo. Ou será que é do corpo? Vamos entender. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o caminho, então não existe outro lugar a não ser passar pelo que ele passou. Ele é a verdade. Então, se ele é a verdade, o que será o resto? Materialismo, ilusão, mentira? Se ele é a vida, o que será a morte? Então, qual desses lugares a gente habita? Eu sou o caminho. Se ele é o caminho, trilhar o caminho dele é dor, é sofrimento. Trilhar o caminho dele, ser a verdade, é ter o poder que ele tem, é ter a capacidade que ele tem de amar. Aí a gente vai lá para o capítulo 16 do Evangelho. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. A gente pode entender o seguinte, filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, Deusinho é. A gente entende então que nós somos imagem e semelhança. Ou seja, vamos trazer para a nossa linguagem materialista. Nós temos uma célula de Deus. Nós somos uma célula de Deus e que é como se Deus explodisse em milhões e nós fôssemos um desses pedaços espalhado na galáxia, precisamente no planeta Terra. E nos tornaremos deuses a partir do momento que nos unirmos no planeta ou no espaço espiritual onde vivem os espíritos crísticos, que são os únicos espíritos que veem Deus. É uma estrada longa, pelo menos para mim. Então, a gente vai ver nessa proposta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então, a gente vai ter que passar pelo sofrimento que ele passou, passar pelos desafios que ele passou. Mas isso entra também nos trabalhadores da última hora. Aqueles que foram preparados para desbravar o mato, descobrir territórios, como foi aqueles que vieram no Brasil, coração do mundo, que já falamos aqui, que vieram descobrir a terra, que vieram desenvolver aqui uma civilização. Depois vieram outros compor a parte do desenvolvimento social, do desenvolvimento religioso, do desenvolvimento da família. E hoje nós somos considerados da última hora, da 1/10ª hora, na travessia de um sistema de evolução para outro. Depois Kardec, no Obras Póstumas, pergunta para os espíritos, quando a gente vai saber que é a transição? Os espíritos falaram que o marco seria a loucura. E nós já estamos vivendo a loucura, onde muitas pessoas entrariam em sofrimento, aquelas que já tinham decidido o caminho abandonariam, deixaria a doutrina e seguiria outros rumos dos prazeres, das sensações do mundo, mergulhado nas suas revoltas, nas suas tristezas e no seu orgulho. Envaidecidos pelo conhecimento, esqueceriam da simplicidade do espírito. O outro marco é o suicídio entre jovens, idosos, dentre esses também as crianças. E nós já estamos vivendo. Eu acho que eu já disse que eu já recebi em consultório crianças com ideação suicida.
que eu identifiquei pelo desenho, a interpretação do desenho. E que às vezes não é um suicídio imediato. Muitos pais, se estiverem aqui, ou avós, vão avisando e ficando atento. Às vezes a gente, pelo menos eu identifiquei pelo desenho, uma ideação suicida futura. Passado 3 anos, a avó me avisou que ele postou no TikTok uma imagem falando do suicídio, 3 anos depois. Mas os pais não estão muito preocupados porque não estão cuidando. Então, vamos pedir aí a Deus que esses pais despertam. Às vezes não acreditam, porque é uma coisa futura. E muitos filhos já estão avisando aí essa ideação. A partir de 2024, 25, 26, um surto de depressão, ansiedade e suicídio já está acontecendo e pode ficar mais desafiador. O que nós vamos fazer com isso? Aí a gente volta lá para o Evangelho onde a gente está lendo. Venho aos filhos transviados de Israel trazer a boa nova. Esses filhos de Israel somos nós, que viemos reencarnando, reencarnando, reencarnando na poeira do tempo, como uma poeira cósmica, passando por tantos desafios para lapidar, ou para moldar essa argila que fala no Evangelho, para ver se a gente torna-se perfectível. Mas a gente compreende que nós não conseguimos viver com o que é perfeito, porque o perfeito que veio à Terra, a gente o expulsou. Aí eu volto de novo lá em Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele diz eu sou, ele fala de uma lucidez, ele fala do Espírito, ele fala de alguém que é crístico, que é místico, que é de outro lugar, mas que veio viver no planeta das sombras, diminuindo a sua luz para não nos cegar. E a gente ir devagar para essa evolução. Então, eu entendo que se ele é o caminho, a verdade e a vida, eu vou ter que ser crucificado, eu vou ter que ser chicoteado. Como eu disse do trabalhador da última hora, cada época vem espíritos de acordo com o tempo e que dá conta do rojão, e que dá conta da parada. Nós estamos custando dar conta de nós. Muito sofrimento nosso, ele nem é dessa vida. Ele ainda é uma carga emotiva de outras vidas. Ou, quando eu consigo chegar nessa encarnação, talvez eu nem estou nessa encarnação. Eu trago mágoas, ressentimentos, que eu nem sei explicar. Um vazio, uma tristeza, uma melancolia, que eu não consigo explicar. Só pode estar no espírito. E eu estou numa existência atual que eu preciso saber se eu estou atualizado. Se eu atualizei meu HD. Se eu atualizei meu computador. Ou apenas eu fiz um download de uma existência qualquer e estou aqui de paraquedas. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Quantas pessoas eu recebo no consultório que eu descubro, pela análise, que eles não sabem o que eles estão fazendo no planeta. A vida deles não tem sentido. Pessoal, como eu disse para uma paciente hoje, não há lugar no mundo em que você vai experimentar uma felicidade plena. O capítulo 5 vai falar para nós, do sofrimento, da felicidade, a felicidade não é deste mundo, o seguinte: a pessoa mais feliz do planeta, a felicidade dela pode durar 1 semana, no máximo. O resto é desafio. Depois o espírito, se não me engano, Fenelon, termina a frase dizendo o seguinte: a verdadeira felicidade é você conseguir ter calma em meio à tempestade. O advento do Espírito da verdade avisa que não seria fácil, que nós seria como argila para ser moldado. Mas muitos de nós já viramos concreto. Não se permite ser movimentado por isso. Ao mesmo tempo, os Espíritos explicam também no Evangelho que o chicote do progresso virá, e nós vamos, nem que seja pela dor. Depois pergunta para o cara que estava campeando as ovelhas. De 100 ovelhas, uma se perde. Você fica com as 99 e deixa uma aí, ou fica com uma e abandona as 99? E ele responde: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá entre lobos. Aquela que se perdeu, o cão vai atrás. E nós estamos aqui, cão reencarnados. Aqui, muito sem saber para onde está indo. Quando eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve. Dizia, na literatura inglesa, William Shakespeare. E hoje, eu falando com a paciente, eu falei: qual o sentido da vida para você? Não sabe. Ela só disse que quer morrer. E eu disse: você não quer morrer. Você quer que morra em você o que te impede de viver. Mas eu quero ir embora. E eu perguntei: para onde? Não sei. Então a gente não sabe por que quer morrer, só sabe que não quer viver. Muitas pessoas não sabem por que quer morrer. A única coisa que sabem é que não querem viver. E eu tenho um pensamento seguinte: a morte é uma certeza. Isso a gente não tem dúvida. A morte é uma certeza. Enquanto isso, não tenha dúvidas. Viva!
Mas eu preciso ter um objetivo, comer, dormir, ir para casa, trabalhar, viajar. A gente não está aqui só para isso. A gente vem com a proposta de, como diz o Cristo nesse capítulo, perfectíveis. Perfectíveis. E o Cristo fala que estará conosco. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Muitos de nós, com a dependência emocional, entendemos assim, que eu vos carregarei. Seria legal, né? Mas ele diz aliviarei. Para você, quando ele diz aliviar, entendes o seguinte, você vai continuar a caminhada. Aí a gente lembra dessa fala de aliviarei, eu vou lá na história dele, de alguns filmes que eu já registrei, em que ele está caminhando com a sua cruz, e o Simão aproxima-se dele e fala, eu não posso carregar a cruz dele, mas eu posso dar água para ele? Aí no filme mostra ele aproximando e dando a água para Jesus, para que ele se fortaleça para carregar a cruz. Olha a proposta crítica. Jesus não escreveu nada. Ele exemplificou. Ele fez o exemplo e mostrou, a partir do exemplo, que se poderia criar uma teoria. Porque sabia que nós não alcançaríamos isso tão breve. Sócrates, o filósofo, que precedeu Cristo, que foi um dos espíritos que mais aproximou da missão dele, 500 anos antes de Cristo, ele também não escreveu. Tem pessoas que dizem que já leu o livro de Sócrates, não sei onde, porque ele nunca escreveu. Mas Platão escreveu sobre Sócrates, sobre o seu pensamento. Esse advento do Espírito, quando ele vem trazer para nós essa proposta de nós nos tornarmos melhores, nos tornarmos seres perfectíveis, ele não falou que seria fácil. Ele falou que seria desafiador. Ele falou que a gente teria que suar a camisa espiritual. Esse mesmo capítulo, quando ele vai falar para nós, que eu acho interessante essa parte, quando ele fala que os homens contemplam o céu, mas mesmo assim caem no abismo. Olha que interessante, né? Olham para o céu, desejam o céu, mas caem no abismo. Por que será? Por que será? Eu fiquei com essa frase até hoje na cabeça. Contemplam o céu, mas caem no abismo. Então a gente precisa pensar sobre isso. A gente fala coisas bonitas, ensina para os outros, para as outras pessoas, mas a gente mesmo não as cumpre. A gente está tendo uma dificuldade de cumprir com aquilo que a gente fala. A gente prega a bondade e a humildade para os outros, mas a gente não consegue vivê-las. E a gente usa muito uma palavra-chave, que é tudo que vai falar da virtude, vai falar de qualidade, de doutrina, a gente costuma falar assim, é bom, mas é difícil, né? A gente já coloca uma alavanca travando a porta de abrir. Mas ser humilde é difícil, né? Transformar é difícil. Mudar é difícil, né? Pode observar que nós temos muito essas traves. Eu tenho certeza que eu vou para o umbral, porque eu vou estar longe disso. Então parece que a gente acostumou-se a ser miserável, a ser um qualquer. É tanto que as músicas falam disso. Tem música que se considera romântica, que para mim é suicídio. Aqui em Goiânia eles chamam de sertanejo, ou melhor, sertanejo. Então, o cara fala na música, eu vou arrancar o meu coração e te entregar. Gente, ninguém vive sem coração. Então não dá para fazer isso, é um suicídio. Então até as músicas falam do nosso sofrimento codependente emocional. Mesmo vendo o céu, cai no erro, cai no abismo. Mesmo tendo conhecimento. E eu vou dizer para vocês, pessoal, não existe outro lugar senão passar pela experiência. Não tem como eu fazer uma cirurgia se eu não ter que cortar. Agora está evoluindo, tem um laser. Para algumas cirurgias ainda não. Mas não tem outro jeito senão viver a experiência. Alguns filósofos já falavam isso, que na filosofia e na ciência chamam de empirismo. É experimentar, é passar pelo processo, não tem outro jeito. Quando eu olho para o céu, contemplo o céu e caio no abismo, pode ser também nós religiosos. Eu tenho amigo ateu, que eu falo que ele não é ateu, ele é à toa. Por que à toa? Ele tem preguiça da religião, mas ele sabe fazer coisas cristãs que muitos de nós religiosos não conseguimos.
essa jovem que eu estou atendendo com depressão, ela se diz ateia, mas ela fala de Deus o tempo inteiro de uma outra forma. Não, eu não vejo você assim. Não se prova a existência de Deus para os ateus, mas também não prova a inexistência de Deus. É uma confusão. Então, a proposta nesse advento, quando cai no abismo, mesmo olhando para o céu, a gente tem a teoria, a gente tem o conhecimento, mas o nosso prazer, o nosso desejo ainda faz parte de sensações muito inferiores, de sensações muito animalescas. Então a gente tem que ser adepto ao sofrimento? Não. Tem gente que confunde o espírita com adepto ao sofrimento. Não é isso. É porque às vezes alguns não sabem explicar. O sofrimento, ele vem quando a gente não sabe amar. O sofrimento vem quando a gente não sabe perdoar. Porque se eu perdoo uma ofensa, não há espaço para eu sofrê-la. Se eu amo, eu não vou condenar. Aí Pedro viveu a experiência com Cristo, escreve no capítulo 4, versículo 8. O amor cobre a multidão de pecados. E a gente vive um processo passado. A gente está sofrendo na relação de hoje, porque uma relação passada eu fui traído. Então, eu coloco um chip na minha mente que eu tenho que ser traído, porque o primeiro homem de uma mulher é o pai. A primeira figura masculina que ela amou ou ama. Ele traiu a mãe. Então, ela vai processar, criar ali um trauma, porque a mãe dizia para ela, homem não presta, o seu pai fez isso comigo, cuidado. Então, a gente tem que lembrar que a mãe nunca conhece o pai da filha, ela conhece o ex-marido. O pai é só o filho que conhece. E isso vai gerando trauma para a existência. E aí a gente vai sofrendo com esse passado que macula e que não deixa a gente andar. Vamos repetir. Mesmo vendo o céu, cai no abismo do erro. Aí eu vou, conheço, estudo, vou para terapia, processo, mas continuo com o desejo lá no sofrimento. Às vezes eu estou aonde está o meu desejo. Aonde está o meu desejo? Na dor. Porque por mais que a pessoa melhore, eu faça o melhor para ele, ele continua depressivo. Ele continua, dependendo, há casos e casos de depressão, não estou generalizando. Mas nesse caso do afeto, o afeto, eu fiz até um texto, que ainda não postei, que ele é assim, eu parafraseio a música que o Caetano Veloso canta. Às vezes no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois. Aí eu parafraseei e fiz um texto assim. Às vezes no silêncio do ventre, eu fico imaginando nós dois. Aonde está você agora? Isso é a mãe falando para o filho. Inconscientemente ela fala com feto. Dentro da mãe tem feto, que afetou a sua vida emocional, psíquica, estrutural, corporal, sexual, familiar, mexeu tudo. Depois, o ventre vazio, esse feto vira afeto. O que ela sentia dentro, está fora, que agora ela vê. E esse afeto, com o tempo, vai virando afetuosidade na relação. A criança não ama os pais, porque ela tem sensações. Ela não pensa, ela é tocada, psicomotora, ela vai sentindo aquilo ali, o calor, o toque, o seio da mãe na boca, alimentando a necessidade, o sustento, a vida. E quando essa criança é colocada no berço, ela experimenta ali a separação. Quando corta o cordão umbilical, é uma morte para a mãe do feto, para nascer o afeto. E essa criança ali no berço começa a experimentar a morte, que é a separação. E nessa separação ela vai entender que precisa existir o desapego. Até então, uns 6 meses, a criança desconfia, sente que ela e a mãe é um ser único. Vamos repetir de novo? Mesmo vendo o céu, cai no abismo do erro. Mesmo desejando a luz, ainda prefere ficar nas trevas. Aí ela separa e experimenta a primeira depressão, a primeira morte. Mas ela não sabe disso. Por que a depressão? A depressão é aquilo que puxa para baixo. É aquele que te deixa longe do que você gosta, longe do afeto. E você vai sofrendo. Muitos depressivos, quando adultos, eles se suicidam porque eles não têm coragem de matar o pai ou a mãe. Porque eles direcionam essa tristeza, essa culpa para os pais. Como eles não têm coragem de matar os pais, eles então matam a si mesmos.
ou se matam na vida sem morrer, na depressão, ou matam o corpo físico. A nossa história começa na infância. O advento do Espírito da Verdade veio trazer o conhecimento para a gente se libertar, não dos outros, mas é se libertar de nós mesmos. E a gente tem esse desafio. Não existe outro paraíso, outro céu, outro Cristo, senão dentro de cada um de nós. Quando nós nos matamos, inconscientemente há um desejo obscuro de matar Deus. E se não conseguir olhar para si mesmo, nós nunca vamos sair daqui. Porque Cristo disse, não saireis daí, enquanto não houverdes pago até o último centavo. Se ele diz pago, então a gente ficou devendo nessa conta bancária espiritual. Na verdade, Joana de Anjos, no livro SOS Família, ela afirma que na nossa conta espiritual foram colocados créditos a mais para que nós pudéssemos desenvolver essa parábola. Já vou emendar com a parábola do talento, e alguns vão guardar isso aí, porque não tem coragem de ir para a vida. Mas na parábola dos talentos, eu vou multiplicá-lo, eu vou desenvolvê-lo. E aí eu preciso ir para o mundo. Essa mesma paciente hoje disse, o mundo não me compreende, e eu não compreendo o mundo. Isso é uma afirmação de uma pessoa totalmente auto-vitimizadora, fragilizada, infantil, apesar dos 22 anos, que ainda está na infância, e muitos de nós estamos na infância. Uma das principais figuras que fica muito na infância, principalmente, é a figura masculina, que está sendo desafiador o masculino, o sagrado masculino hoje. Com o desafio de sensibilizar ao exagero, muitos jovens estão confusos na sexualidade, e muitos jovens se matando quando não conseguem ter alguém que dê o que eles querem. Muitos homens, ao invés de dar os braços fortes para segurar e proteger, estão dando os braços para serem pegos pelas mulheres e ser carregados nos braços. Em especial aqueles que ainda estão presos à maternidade, ao abandono, ao sofrimento materno. Quando eu entro em contato com um paciente, em especial as mulheres, porque é mais corriqueiro nas mulheres, o borderline, a gente vê isso, a história do abandono. Borderline vem de border, é aquela pessoa que vive no extremo, sofre muito, e também quem convive. Veio do desafeto, veio do desapego, veio de ver a luz, mas ainda quer ficar na sombra. E Cristo veio com a proposta de que ele se humanizou para que nós entendêssemos que aqui é que é o lugar da gente se desenvolver. É aqui. Não existe outro lugar melhor para nós. Nas mensagens que eu leio, eles falam que os espíritos estão implorando para reencarnar. Porque chegam lá, desperta. Eu não sei o que a gente está fazendo com os livros que a gente tem. Põe fogo neles. Faz como fizeram com Kardec na Espanha. Pega seu evangelho, seu livro dos espíritos e rasga. Se você não vai ler. Para que pôr aí? Eu conheço gente que o livro está emplastificado até hoje. Está guardado. Adoro os meus livros, adoro contemplar. Para, joga fora, põe fogo em tudo que você tem aí. É melhor. Porque aí você se liberta de ficar carregando isso. E aí você tem eles guardados, mas não sabe nada do que está lá. Júlio, eu leio, mas eu esqueci tudo. Pessoal, não esquece. Você não vai lembrar com as mesmas palavras, mas um diálogo com alguém virá na sua mente. Confie nisso. Está lá. Não vai vir do jeito que está lá. Senão não poderia fazer palestra. Eu sou um geminiano da gema. Eu estou vendo aqui, minha sacada aqui, ela é toda de vidro. Então você vê tudo lá fora os prédios. Então eu estou vendo tudo. O vizinho está com a janela aqui com vidro, com a luz ligada, meus gatos estão mexendo aqui. Eu estou ligado em tudo, mas eu consigo. Se eu consigo, vocês também conseguem. 2 minutos, Júlio. E a gente precisa trazer essa leitura para a nossa vida. Eu não preciso ler o livro inteiro para entender tudo. O primeiro capítulo que eu ler já basta para uma existência. Se você ler o capítulo 5, vocês devem saber, com 20 itens, é o maior capítulo do Evangelho. Será por quê? Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. E a gente não entender de uma forma codependente emocional. Serão consolados aqueles que sofrem porque eles não desistiram. Porque os que desistiram não sofrem. Os que desistiram abandonaram o sofrimento. É diferente.
Então, o capítulo 5 deixa claro, no último item, bem-aventurados que têm os olhos fechados, porque a pior cegueira é quando eu não quero ver. Do que adianta estar no espiritismo? Tem gente que fala com o ego inflado, não, eu sou de berço espírita. E eu, conhecendo ele, com a minha língua santa, eu digo, e até hoje está no berço, porque não aprendeu a caminhar. E acho o máximo. E acho o máximo. E não é nada, não é nada. Não que adianta eu ficar arrumando justificativa. Eu não posso ir para o trabalho, do lanche na sexta-feira, porque sextou, é dia de eu ficar em casa. Então eu vou na quinta. Essa justificativa, o tempo, está perigoso. Nós não viemos aqui para ser eterno. Somos uma realidade espiritual vivendo uma experiência física. Não vou fazer o trabalho porque eu já trabalhei muito, agora eu vou descansar. Como? Se o espírito é eterno, o espírito não precisa de descanso. É lógico que eu tenho um limite. Às vezes eu não enxergo, às vezes eu não ando. Eu tenho um limite, mas eu faço uma prece. Joana de Anjos, no livro Mestre de Amor, a primeira obra psicografada por Divaldo, ela diz o seguinte: ajuda, trabalha agora. Dia chegará da sua prova que talvez você não vai enxergar, não vai ouvir, não vai andar, vai estar imobilizado. Então é importante a gente parar de contemplar o paraíso, porque senão a gente não vai sair de tudo isso e vai viver no inferno. Tem uma música sertaneja que até diz isso. É do inferno, do Zezé de Camargo. É do inferno que se vê o paraíso. Então, vamos terminar essa reunião pensando. E eu estou aqui falando para vocês, e eu sei que o ouvido mais próximo é o meu. Eu virei palestrante por ser o mais necessitado. Então, experimente a solidão não patológica, mas terapêutica, de olhar para você. Ao ler um trecho do Evangelho, o capítulo que você lê lá, escolher, pense em você. Não pensa no seu esposo, na sua esposa, no seu filho, em você. Você não veio para salvar ninguém, a não ser a si mesmo. Ame-se, mas para eu me amar, eu preciso me conhecer. Para eu me conhecer, eu preciso ir para a terapia, ir para o tratamento espiritual, ir para um grupo de estudo, me sociabilizar e, de novo, me conhecer. Não existe outro lugar. Quando eu digo a solidão, não é abandonar pessoas, mas eu vou ter um momento em que eu vou ter que me desligar do celular, que é um desafio para as pessoas. Celular vem de célula. É como se nós colocássemos uma célula a mais no corpo. E, ao mesmo tempo, vem de cela, prisão. Eu preciso me desligar de tudo, pode pôr uma música de meditação e olhar para a minha escuridão. Como eu fui falso, como eu traí, como eu menti. E aí depois você vai para a luz. Mesmo no abismo, olhando para o céu, eu caio no erro. Vou para a luz. Senhor, o Senhor disse que eu tenho que me preocupar com daqui para frente, não daqui para trás. Senão eu não vou andar. Então eu vou focar em mim daqui para frente, me tornar um ser mais verdadeiro e melhor. Pessoal, vocês vão experimentar muita dor, porque vai ser solitário. Ninguém pode evoluir por mim. Ninguém. No processo terapêutico, as pessoas trazem suas mágoas, sofrimentos e dores, e quando você diz, cara, só você pode fazer esse caminho, é a hora da gente encontrar com a gente mesmo. Muito obrigado, muita paz a todos, feliz 2024, feliz segundos novos que nós estamos vivendo, e que Deus abençoe a todos. Júlio, nós que agradecemos as suas belas palavras. Olha, pessoal, a gente vai passar para a prece final e a fluidificação das águas com o nosso amigo Volney. É com você, Volney. Eu convido a todos para que, nesse momento, possamos fechar os nossos olhos suavemente, procurar uma posição confortável para o nosso corpo físico, relaxar os nossos membros, fazer uma respiração profunda, pausada. E vamos elevar os nossos pensamentos para que juntos possamos alcançar a sintonia necessária para recebermos o tratamento nessa noite. A equipe de trabalhadores dessa casa bendita, os dois planos da vida, que se encontram
nessa reunião de hoje, sobre as orientações do Mestre Jesus, esparge as suas energias que tocam o nosso corpo físico, retirando de nós o cansaço, a dor, as dificuldades, os pensamentos que possam atrapalhar a nossa caminhada. E da mesma forma, retiram de nós as dores da alma. Essas energias agora penetram pelos nossos chakras e são espalhadas a cada órgão do nosso corpo. As nossas células são regeneradas nesse momento, nos proporcionando um bem-estar muito grande através dessas bênçãos. Nesse instante, os nossos irmãos direcionam essas energias para as nossas águas e trazem das florestas, da natureza, as essências curativas, regeneradoras, que são derramadas sobre essas águas. Elas agora se transformam em remédio para cada um de nós. E vai fortalecer ainda mais o nosso corpo físico, para que possamos vencer as nossas dificuldades e também servir na seara do Cristo. E assim, meus irmãos, ao recebermos os ensinamentos do Evangelho que tivemos nessa noite, alimentando o nosso espírito com mais essa luz dessa palestra, só temos a agradecer ao Mestre Jesus por essa oportunidade bendita do esclarecimento, do tratamento que recebemos, e rogar a Ele que continue nos fortalecendo, nos amparando e guiando os nossos passos para que na próxima quinta-feira possamos estar juntos novamente para receber um pouco mais dos seus ensinamentos e do teu amor. Bondoso Mestre Jesus, graças te damos por tudo, Senhor. Permaneça em nossos corações, hoje e por todo sempre, e assim seja.